Bota aqui. Então, gente, boa noite, amigos, irmãos. Estamos dando por inaugurados os trabalhos da casa neste ano de 2026. Nos sentimos muito felizes por sermos trabalhadores desta casa. Senti a energia boa que emana do plano espiritual e dos amigos encarnados que se dedicam à causa da caridade, da fraternidade. Nós nos sentimos muito felizes por fazermos parte deste grupo e desejamos a todos, trabalhadores e participantes, que o ano de 2026 seja profícuo em bênçãos, que a gente possa fazer o bom combate, que é aquela luta que a gente desenvolve no sentido de se melhorar como pessoa e no sentido de desenvolver a fraternidade e a caridade, enxergando a necessidade do próximo. Estamos numa casa que é voltada para esse interesse. Então, muito obrigado pela presença e que nós possamos ter muita garra, muita força, muita fé ao longo deste ano nos trabalhos que vão ser apresentados. E coube a mim a honra de abri-los neste campo da roda de conversa, e eu trago um tema que, por favor, interpretem ele como educativo, como necessário a todos nós. Não temos o direito de, nenhum momento da nossa aprendizagem, desviar o Espiritismo do sentido de consolador que ele é. Mas esse tema, ele bate fundo na nossa reflexão, porque diz respeito a muita coisa que a gente faz diariamente. Mas a gente tem que falar sobre isso, porque estamos num momento em que a transição planetária galopa, como diz o gaúcho, né? Pela pradaria, andando rápida, e está havendo a separação que consta nos evangelhos sobre aqueles que ficarão na terra nova e aqueles que terão oportunidade de refazer as suas condutas em outro orbe. Então, hoje nós vamos abrir os trabalhos com o tema doenças sob uma visão espiritual. E é um momento muito delicado que a gente vive, que passa a humanidade. A gente se debate em busca de soluções para nos retirar desta sensação de insegurança, de medo, de pânico, desse sofrimento, dessa dor. Sobretudo, não é muito difícil da gente afirmar que somos uma sociedade doente. Doente sob o ponto de vista físico, doente sob o ponto de vista mental, doente sob o ponto de vista emocional, doente sob o ponto de vista espiritual. É um grande desafio acordar todo dia de manhã e saber fazer o bom combate para levar a nossa cruz adiante e pouco a pouco compreender que nós somos filhos do Criador e que, portanto, somos divinos. E que nós não podemos abrir mão dessa divindade, porque quando o fazemos, por interesse ou por ignorância, o sofrimento bate. Sempre bate. E ao longo do ano passado,
Eu falei muito sobre a nossa existência, sobre doenças, sobre dores, sobre os problemas todos, que são os males que não só batem na nossa porta, mas convivem conosco dentro dos nossos lares. E eu sempre relacionei esses problemas existenciais ao nosso comportamento. Ajudado, evidentemente, em função da minha pequenez e inferioridade, da grandiosidade de Joana de Ângeles, de Hermance Dufault e de espíritos que lidam com o emocional da humanidade. Então, nós temos como ensinamento básico que os pensamentos, emoções desequilibradas e vícios comportamentais são as causas das nossas aflições atuais. E se nós estamos caminhando firme no sentido de que somos cumpridores das leis de Deus, ainda assim o sofrimento que nós sofremos pode estar vindo de existências passadas. Quando a gente levanta o olho sobre a existência humana, a gente vê que nós moramos num planeta de expiação e provas. Tudo é luta. Tudo é escola, tudo é aprendizado, tudo é burilamento. Estamos na condição do diamante que nasceu carvão e está sendo lapidado para brilhar futuramente. E a doutrina espírita colabora de forma contundente com o nosso desejo de ser diferente, com o nosso desejo de melhorar, com o nosso desejo de ser feliz, com o nosso desejo de não sofrer. Tem um arcabouço de ensinamentos que impulsionam a nossa inteligência para a felicidade relativa que todos nós almejamos. E o Evangelho segundo o Espiritismo ainda é o melhor remédio que nós temos para curar todos os nossos males. Basta que esse ensinamento seja entendido. Aí nós temos vários campos para atuar. O campo físico, o campo emocional e o campo espiritual, né? Onde o nosso sentimento também está em fase de aprendizagem. E não sou eu que afirmo tudo isso com essa propriedade, com essa segurança. É Kardec. É Kardec. Então, quando ele diz estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz, nós temos uma frase para traduzir no nosso comportamento. Cada um de nós pode pensar, raciocinar, refletir qual o tamanho da nossa humildade. Também ele diz que às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Será que nós precisamos dessa ferramenta, meus amigos? Será que o mal tem que se agigantar diante de nós para que a gente possa descobrir o caminho da paz? Será que nós precisamos? Percebem? Então, somos, nesse estágio que nós estamos, humanos. Isso não é pouco. O nosso espírito já estagiou por longas eras nos 3 reinos da natureza, em diversos planetas, e hoje somos humanos.
Isso, num primeiro momento, nos enche de alegria, porque estamos evoluindo e descobrimos que a evolução ela é inexorável, ela não depende da nossa vontade, a gente evolui sempre, querendo ou não. Eu sempre digo que nós temos uma corda no final disso tudo, derradeira, porque aqueles renitentes que não querem evoluir, essa corda atrás, arrastando evidentemente mais tarde. Mas como humanos nós temos liberdade, inteligência para exercitar essa liberdade, livre-arbítrio. E aí começa a nossa dificuldade. Porque precisamos por nossa conta e não mais pelo automatismo da evolução que nos trouxe até aqui, precisamos por nossa conta evoluir. E a gente sabe que não é fácil. Então, neste momento que nós vivemos, que nós precisamos cuidar de tudo, nós também temos que refletir sobre a nossa moralidade, sobre o nosso comportamento ético e moral, sob a égide das leis de Deus, que é o que o Espiritismo nos coloca. O que nos trouxe até aqui? Como humanos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Nos outros reinos, pela evolução automática, determinada pelo Criador. Qual a nossa participação agora? Qual o aprendizado que nós estamos tirando diante de tanta dor? Qual o caminho a seguir? É para isso que esse momento serve. Não necessariamente esse momento agora, mas um momento existencial nosso. É para nós pensar isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa primeira parte da minha matéria aqui é filosofia, então me aguente. Eu vou dar um exemplo que vai chocar alguns. Eu aprendi isso com o Espiritismo, sim, eu aprendi. Isso aqui não é da genialidade do Jussi, porque não é gênio. É um sujeitinho à toa, tá? Que o máximo que tem é boa vontade. Então o Espiritismo e precisamente a psicoterapia reencarnacionista, que é um ramo da psicologia voltado para as leis espirituais, eu digo isso porque eu e a Rose fizemos curso para isso, então a gente pode trabalhar isso numa casa espírita e talvez futuramente, com as engrenagens do caminho do amor tocando esta canoa, este barco, a gente possa trabalhar isso um dia. Mas eu vou contar uma história, a história de Atílio. Atílio, lógico que é fictício, não posso dizer o nome da criança. Então, não é Atílio, é fictício. Ele decidiu encarnar e fez um planejamento rigoroso, devidamente auxiliado, como nós também fizemos, onde a gente sopesou todas as nossas necessidades kármicas, todos os nossos méritos e todos os nossos deméritos. Então ele decidiu vir para a Terra para combater 4 defeitos. Orgulho, ele tinha mais que 4, mas ele veio para combater 4, porque disseram para ele que mais que isso ele não ia conseguir. Orgulho, avareza, vaidade e intolerância. Nasceu para combater 4 defeitos. Nasceu no meio que ele escolheu, os pais que ele escolheu, no lugar que ele escolheu e foi crescendo. Não esqueça que é planeta de expiação e provas. Sua educação
foi para ser um homem de bem, honesto, sincero, inteligente, competidor para obter sucesso e posses, ter uma vida tranquila e feliz para si e para os seus. O que tem nessa educação? A maioria tem essa educação, não é verdade? A maioria. Mas continuemos. Notem que a educação que teve no mundo material levou ele para esse remanso da vida. Não trabalhou nenhum defeito. Nenhum defeito. Saiu com orgulho, avareza, vaidade e intolerância. Não evoluiu. Mas podia ser pior. Num planeta de expiação e provas, se ele não resolvesse ser tão sincero e honesto como foi, se ele tivesse resolvido prejudicar os irmãozinhos de caminhada nas coisas que ele queria ter, né? Se ele tivesse, então, angariado débitos na sua jornada, não evoluiu nada e ainda voltou com mais dívida. Viram como é fácil da gente estacionar? A gente tem em Jesus o nosso leme, o nosso guia, e a gente não se dá conta. Porque o mestre diz que não basta não fazer o mal. Nós precisamos fazer o bem. Precisamos amar, precisamos perdoar, precisamos fazer caridade, precisamos amar os inimigos, como saiu no Evangelho. Só isso que faz nós evoluir. Ter uma educação de honestidade, o verniz social não evolui. Eu sei que isso pode ser meio chato, então eu nem vou continuar, a história tá boa assim, né? Mas lembrem-se do perigo que nós corremos de ficar estacionado ou de retroagir. Retroagir não no sentido que o espírito vai retroagir, mas estacionar. Então, gente, ainda somos criaturas muito ignorantes sob o ponto de vista existencial. Porque a maioria das coisas que a gente não faz, ou que a gente faz errado, a gente faz porque não sabe que isso é errado. Outro dia eu fiz uma palestra aqui, uma roda de conversa que desafiou o público presente, eu sempre faço para mim, que eu dizia que dentro da escala espírita nós temos que mirar os 5, porque o 5 é o único que nós vamos conseguir atingir. Se chega lá. E aí nós vamos ler o que é o 5. O 5 é um trote danado, tem que ser bom, hein? Tem que ser bom. Esse é o nosso propósito. Então, para entender, depois dessa filosofia, as doenças que nos acometem, nós precisamos pegar o ensinamento, conhecer e começar a praticar. Porque o ensinamento estando colocado, a gente buscando ele, acessando e entendendo, ele vira conhecimento. Se nós praticar, está virando sabedoria. E o Lucas já quer fazer uma pergunta. Só uma pergunta. O senhor comentou aí que a gente às vezes comete erros sem saber, né? Interessante, né? E coincidência, eu estava pensando justamente isso essa semana. Que às vezes a gente comete algumas falhas e a gente comenta assim, mas eu tive uma boa intenção, ou eu não sabia. Será, se a gente estudasse e estivesse num caminho correto, a gente talvez lembraria
de que isso não é correto, porque como somos espíritos milenares, nós temos dentro de nós, no nosso DNA, o que é certo e o que é errado. Então, muitas vezes, eu diria 80% das vezes, quando a gente toma uma decisão errada, lá no fundo, a gente já sabe o que está fazendo errado. Sim, mas mesmo assim, Lucas, ó, a evolução, ela é amparada pela lei do progresso. E a lei do progresso, ela é amparada, vamos transformar a lei do progresso numa pomba. Ela tem duas asas. A asa do conhecimento, né, e a asa do amor. Sempre vem antes, pelo menos é o que a gente tem observado, o conhecimento antecede o nosso comportamento moral amoroso. Então, é imprescindível que nós conheçamos a vida como ela é, segundo as leis de Deus. Quanto tempo vai levar isso, eu não sei, mas nós precisamos aprender isso. Porque só aprendendo isso, caindo, levantando, sofrendo, levantando, chorando, dentro desse processo de burilamento que a gente está inserido, só assim é que nós vamos aos poucos introjetando o amor no nosso comportamento. Nem é criação nossa, isso é da lei divina. É da lei divina. Então, conhecer sobre o ser integral que nós somos é fundamental para nós estabelecer saúde, que é o objeto, saúde. Porque se nós não soubermos como é que é a nossa estrutura, a gente não sabe nem o que nos afeta. E daí a ignorância vai produzindo. Eu vou dar 2 exemplos de ignorância que nós temos e que todos nós caímos nessa falha. O homem integral, então, que é o espírito, o perispírito e o corpo espírito, é o objetivo da nossa existência. Nós temos que saber mais sobre ele. O espírito é a mônada, é a criação divina que ainda nem acessamos a esse projeto de conhecer o espírito. Mas sabemos que o espírito, para se manifestar num ambiente que nem a Terra, um ambiente de matéria densa, ele precisa de corpo físico e de perispírito. As culturas orientais, o perispírito é um nome que foi dado por Kardec para o corpo espiritual do espírito. Mas as culturas orientais falam em 7 corpos. Eles ampliam isso para um estudo mais minucioso. E não tem nada de errado nisso. Pode ver que a medicina hoje ela está compartimentada para melhor atender o ser humano, né? Hoje tu vai no dentista, um dentista cuida da cárie e o outro cuida da cirurgia, e os dois não cuidam da mesma coisa. Então, o corpo ele é compartimentado, e é aí que nós vamos entender um pouco de doença, porque à medida em que nós nos apropriemos deste conhecimento, a gente vai ver que as causas das nossas aflições estão inseridas no nosso corpo espiritual. Fora as lesões traumáticas, quedas, acidentes, essas coisas que a gente está afeito aí sem uma previsibilidade, as lesões comportamentais, elas estão todas no perispírito, né? As causas das nossas aflições estão todas lá. E o interessante é que nós não podemos abrir mão deste conhecimento, porque isto aqui nós não podemos usar.
nós não temos o direito de apagar os nossos erros e os nossos defeitos. Não tem borracha existencial. Está lá, é nosso patrimônio o que nós fizemos de certo ou de errado. E falando em certo e errado, agora eu vou dar 2 exemplos que vão chocar vocês da nossa dificuldade, Lucas, de compreender a vida. Primeiro eu vou falar do sal. Todo mundo usa sal aqui, né? A OMS fala que 80% da humanidade usa mal o sal. Para começar, nós deveríamos usar sal marinho integral. Todo mundo usa sal marinho integral. Tem 42 minerais lá dentro necessários para o nosso corpo funcionar bem. Aquele sal bem polidinho e fino, que custa bem pouco. Ele não tem nenhum efeito produtivo no nosso organismo. E tem sal marinho integral para vender. Mas a gente não sabe que o sal, do jeito que se apresenta, faz mal. A gente não sabe que precisa procurar direito. Viu? E o excesso de sal também deixa a gente doente. E o pouco sal também deixa a gente doente. Viu como o equilíbrio é a exigência da criação divina? Porque se a gente não consome sal, e quem consome regularmente aquele sal refinado não consome sal ideal, pode ter problema na tireoide. Pode adoecer. E o outro ingrediente que está na nossa vida, assim, tipo... Nem vou falar mal da formiga, né? Eu ia dizer formiga, mas coitada da formiga, né? Não tem nada a ver, né? É o açúcar. E o açúcar, meus irmãos, ele entra na nossa casa assim, de roldão. Cuidado com o açúcar. O perigo que o açúcar representa. O açúcar tem a capacidade de deixar o nosso sangue ácido. E o sangue ácido está feita a confusão. Porque o sangue vai por todo o corpo. Tem médicos hoje, a medicina está caminhando para essa história do homem integral. Já existe medicina integrativa. Os médicos integrativos, eles cuidam do doente, não da doença. Eles não dão remédio para a doença. Eles vão descobrir o que tu tem para daí te dar uma coisa para te ajudar. Mas são novos. Esses médicos fazem os réus e os filmezinhos aí que a gente vê, onde ele põe um copo de água filtrada, uma água boa, tá? Ele bota um copo, ele tem aquele medidor de piscina que a gente tem em casa, que mede o pH da piscina. Todo mundo que tem piscina tem aquele medidorzinho que a gente bota as gotas, né? E daí ele bota as gotas ali naquela água e ela fica azulzinha. O pH dela está acima de 7,5. E ele pega 3 ou 4 gotas de Coca-Cola e bota dentro daquela água, a água fica violeta. Caiu lá para 3,5 na acidez. Mas quem não bebe Coca-Cola? Ele diz que um copo de Coca-Cola tu é obrigado a tomar 30 copos de água para limpar o corpo. A gente faz isso porque a gente não sabe. Eu disse que ia ser ruim isso hoje, viu? A gente não sabe. A gente não lê rótulo. Sabe?
A gente não lê rótulo, porque se a gente lesse rótulo, a gente ia sair com o nosso carrinho mais vazio do mercado. A gente sabe. Sabe? Muito Pois é. sabe. Daí, gente, com esses dois exemplos, que a gente tem grande dificuldade de vencer e não acredita que faz mal para nós, como é que nós vamos acreditar que raiva faz mal? Que ciúme faz mal? Que inveja faz mal para a saúde? Daí mesmo que isso fica muito distante de nós. Mas tudo isso está dentro, todo esse processo está indo lá para o nosso perispírito. E o Evangelho aqui, nas causas atuais da aflição, ele fala claramente desse comportamento doentio nosso. E quem espírita não leu o Evangelho umas 400 vezes já? Não compreendeu ou não deu bola? Patrícia, jogo duro. Jogo duro. Né? Lá no Evangelho, que tem 160 anos, já os Espíritos diziam quantos de nós caímos pelo nosso orgulho e a nossa ambição. Quantos de nós não sabemos limitar o nosso desejo? Quantos de nós têm uniões desgraçadas que resultam em cálculo de interesse e não dá certo? Quantos pais são infelizes porque perderam a oportunidade de educar os seus filhos quando era o momento e depois ficam chateados pela ingratidão deles? A vida é uma escola, e eu diria, não é uma escola fácil. Ela exige de nós a divindade que nós temos dormitando dentro de nós. Então, quando tudo isso bate à nossa porta, nós não admitimos que somos os culpados. É mais fácil a gente, e menos humilhante para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, acusar a divindade, a providência divina, ou o nosso semelhante. Nunca é nós os culpados. Eu nunca fiz isso. Toda ação ou pensamento humano produz uma consequência, que é uma emissão energética. O Ronaldo está começando a gostar agora. Sendo boa ou ruim, é patrimônio nosso. E vai lá para o corpo astral, para o perispírito. O uso equivocado do livre-arbítrio é a resistência à lei de Deus. Isso cria dor, cria doença, cria sofrimento. E o interessante desse mecanismo da lei divina de evolução, que nós crescemos com isso. Né, Oliveira? A gente fica mais forte depois que passa por uma carraspana dessa. Né? Bota uma vaca braba correndo atrás de nós que nós não passamos mais qualquer campo. Nós damos uma olhada antes. A gente aprende com o sofrimento. Mas não precisa ser assim. Nós podemos aprender com conhecimento. Nós podemos aprender com o sofrimento dos outros. Mas a gente precisa botar a mão no fogão para dizer que está quente. A gente precisa. Então a Terra é uma escola. É uma escola. E quando nós aprender que a doença, a dor e o sofrimento são produto do desequilíbrio do nosso organismo psicofísico, nós estamos caminhando para a saúde. Nós estamos caminhando. Então é muito bom ter livre-arbítrio. É ótimo ser livre. Mas olha a responsabilidade que isso tem. Não dá para brincar com isso, né, Lucas? Não dá. Eu tenho uma dúvida, Jussi, aproveitar. A gente vem programado, né, na encarnação, alguns vêm com algumas doenças crônicas que se ativam em certo momento da vida. Então, por exemplo, alguém
tem uma pretensão de ter câncer depois dos 60, por exemplo. É um exemplo. Se, dependendo das nossas atitudes na vida, esse tipo de doença crônica, que é um planejamento encarnatório, ele pode ser evitado de acordo com as nossas atitudes durante a vida? O planejamento reencarnatório, Lucas, planejamento já diz que é planejamento. Então a execução ela vai depender de vários fatores. Pode que nada do que se planejou se faça, pode que se faça tudo que se planejou. É um planejamento, é um norte, é uma linha, né? É uma linha, inclusive, Lucas, isso é um tema polêmico dentro do meio espírita, é uma linha que, na minha opinião, se torna determinista. Eu escolhi, eu vou passar. Mas, respondendo a tua pergunta, eu escolhi que se tudo desse errado na minha vida, é geralmente assim, hein? Se eu tivesse, se todos os meus 60 e poucos anos até agora eu só fiz bobagem, eu me preveni lá no planejamento em deixar eclodir do meu perispírito uma doença que eu tenho lá para quitar, né? Eu vou deixar eclodir na velhice para que eu não saia de mãos vazias e sofra com essa doença o final da minha vida. Olha que isso é duro, hein? Vocês veem isso com... Tome água. Gostei, até que repete. Eu já vi uma coisa em relação a isso também. Viu como é difícil? Mas a justiça divina, ela é justa por isso. Ela te dá oportunidade se tu quiser. Mas, Lucas, se tu, com os teus 40 anos, resolve, tu teve a tua estrada de Damasco. Sabe, a estrada de Damasco, todos nós vamos ter que ter a nossa, se já não tivemos. Tu teve a tua estrada de Damasco com 40 anos e modificou toda a tua vida. Passou a ser aquilo que está aqui dentro, que Jesus quer de qualquer um de nós. Tu está reprogramando tudo que tu fez em relação a coisas de sofrimento. Pode não passar. Inclusive, nesse sentido, e vocês vejam Divaldo, por exemplo, tu pode ganhar moratória ainda. Se tu tinha decidido morrer com 80, eles te dão mais 20. Porque tu está sendo útil para o contexto. Tu entende? Porque lato sensu, segundo André Luiz, quase todos nós saímos antes da data planejada para desencarnar. De tanta bobagem que a gente faz. A gente deixa de ser útil, né? Saímos antes. E essa frase tua, ela é... mais caro ainda. Essa frase tua, ela é dramática. Sabe por quê? Quando a gente chega numa idade X e diz assim, ó, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora é hora de eu botar meu chinelinho, de eu botar o meu roupão, eu não quero fazer mais nada. Cuidado. Tu tá dizendo pro microcosmos que mora em ti que tu tá desistindo de viver. E daí, meu nego, logo vai aparecer coisa que tu não gostaria que aparecesse. Ô Jussi, o que dizer então dessas pessoas que dizem não tenho mais nada para fazer, já fiz tudo que tinha que fazer, só estou esperando a morte? Bota na aplicação e reza por elas, porque vão ficar doentes. É um suicídio... É um suicídio inconsciente. Bota na Eu aplicação. já vi muitas pessoas mais idosas, que estão às vezes até acamadas, estou só esperando a morte. Olha só, gente, como acontece o processo das nossas ações, pensamentos, emoções desequilibradas se transformar em doença. Não é mistério, isso o Espiritismo ensina. Toda manifestação do livre-arbítrio gera uma emissão energética. Quando ela é desordenada, transforma-se em fluido tóxico, conhecido como miasma
ou morbo, substância astral pegajosa, escura, fétida, tipo piche. Tanto é que às vezes eu brinco que a nossa aura tem cor, tem brilho e tem cheiro. E algumas não dá para aguentar. E algumas não dá para aguentar. Os espíritos enxergam isso. A gente pode enganar o nosso companheiro de jornada encarnado. Os espíritos enxergam. Se o Jussi tá marrom, ele sabe que eu tô marrom. Se eu tô pegajoso, ele sabe. Se esse miasma ele é momentâneo, ele não é crônico, tu vem no passe ali, o passe te tira todo ele. Tu sai novinho daqui. Agora ali fora, quando tu pensar mal, tu adquire ele de novo. Mas se ele é constante, se ele é resultado de um comportamento negativo, constante na nossa vida, de maldade, de intolerância, de vaidade, de orgulho, o perispírito enxuga. Enxuga e fica nele. Fica nele, reduz o padrão magnético e vibratório do perispírito, e o espírito tem que tomar uma atitude. O que o espírito vai fazer quando o perispírito está claudicante desse piche, desse morbo, desse miasma? Joga para o corpo. Joga para o corpo, e aí, no corpo, no perispírito ainda, antes de jogar para o corpo, tem duas formas de limpar. Duas formas de decantação que a gente chama. Queimar esta energia negativa no astral inferior, que as religiões ortodoxas chamam de inferno, nós chamamos de umbral. Queimar esta energia deletéria, diminuir esse miasma. Por isso que às vezes eu digo, e eu brinco muito, e isso é um problema até no meu comportamento, tem gente que está caminhando na Terra só porque está encarnado, porque quando desencarnar afunda, de tão denso que é, afunda, o peso vibratório vai levar para baixo, e daí tem que queimar esse fluido deletério nos charcos para poder sair dessa situação de forma a encarar uma nova encarnação. Existe a misericórdia divina, que a gente não entende direito o que é, mas ela tem muitas formas de a gente compreender ela. Ela atua sempre, em todos os momentos, muito, muito, muito mais do que nós merecemos. Vamos dar só o exemplo do André Luiz. O André Luiz, lá na sua passagem, lá pela região umbralina, porque ele foi suicida inconsciente, ele não aguentou mais o sofrimento dele, ele orou. Ele pediu água, pediu socorro, dobrou o joelho, foi atendido. Desceu a luz, botou ele na maca e levou para o nosso lar. Esse mecanismo existe até hoje, no umbral. Todo o sofredor que está lá, cheio de débitos, se arrepender, é socorrido. O arrependimento é a chave para o socorro. Não apagou nada. Tem que lidar com os seus débitos, tudo. Mas socorro vai ter. E quando, por ter tido uma atitude segundo as leis de Deus no final da sua vida, não foi para a região umbralina, foi carregado pelos espíritos no momento de desencarne para uma cidade no astral, daí vai para aquelas câmeras de retificação. Fica ali, ó, para diminuir
Existe outro, além dessa queima nas regiões inferiores, existe a transferência para o corpo carnal. Transfere para o corpo carnal esse morbo, ele vem para o duplo etéreo. Duplo etéreo é o corpo mais próximo do corpo físico. Ele vem para esse corpo, ele desestabiliza os centros de força, os chakras, ele perturba a vitalidade nossa, então a gente já vai ficando mais fraco. O fluido tóxico atinge o conjunto nervoso, infiltra-se nas glândulas endócrinas, afeta o sistema subterrâneo linfático, entra na circulação sanguínea e a proliferação microbiana nociva está instalada. Está instalada. Patrimônio nosso. Patrimônio nosso. Daí só está esperando que a gente tenha um resfriado, uma gripe. Se a gente tiver com toda essa carga nociva, um resfriado, uma gripe, em momento de profunda tristeza, cuidado. Vai pegar uma pneumonia. Mas por que não é igual para todos? Isso é uma pergunta. Vocês estão fazendo um pouco a pergunta. O que é? Estou assustando todo mundo? Vão orar antes de dormir? Não tá bom assim? Não, estou tentando, na minha cabecinha bem curta, entender um pouco mais de tudo que o senhor contou nessa parte do detalhe. Eu estou medindo o quanto, né? Eu estou pensando, né? Não ficar falando fulano. Então eu quero ver se até isso eu estou na medida. Porque às vezes a gente faz umas coisas, enquanto você pensa que está tudo bem, que você está fazendo jeitinho, agora, quem sabe que está fazendo uma coisa errada e faz, aí sim, é diferente, né? Então, eu não quero me sentir uma santa, nem ser uma santa, porque a gente está aqui e não é totalmente um anjo, né? Então, a minha, graças a Deus, eu penso assim. Eu penso que nunca, inclusive meu falecido marido, quando ele falava uma coisa, ele chamava ele Venha. Ele dizia assim, Venha, você já pensou que você não pede desculpa? Eu me lembro até hoje, eu falo assim, mas por quê? Do quê? Ele falou, você nunca sabe, quer dizer, eu preciso saber, porque então eu evito, a gente evita ser grossa, ser feita assim, qualquer coisa assim, pelas coisas que nós aprendemos na nossa infância, na nossa vida, né? Nosso comportamento, a gente sabe, quando a gente fica bicudo, quando a gente fica encolerizado, quando a gente atravessa o barco com um familiar, com um amigo, a gente sabe. A justiça divina anota tudo. Tudo é padrão vibratório que vai para o perispírito. Tudo. E a nós não é dado o direito de alegar ignorância da lei divina para cometer erros. É lógico que quando a gente comete um erro, sendo ignorante de que aquilo era um erro, ele vai ser medido diferente do que aquele que sabia que é errado. Mas vai ter consequência. Vai ter consequência. Mas não é igual para todos, porque nós somos todos diferentes. Ninguém é igual, cada um tem uma evolução individual. É o olho, é a impressão digital, todos nós somos diferentes. E nessas diferenças, tem pessoas que têm capacidade mental mais vigorosa e evolução melhor que as outras. Então, a evolução que o ser tem como patrimônio já lhe dá imunidade para um monte de coisa ruim que podia acontecer e já não acontece. É a justiça divina.
todo esse trajeto dos bacilos espirituais que vão parar lá, esperando para eclodir, eles só vão eclodir se nós der causa, se nós facilitar. O problema é que a gente facilita sempre, né? Esse é o detalhe, a gente facilita. Fala, Lucas. O ambiente que a gente vive, ele pode influenciar nessas doenças espirituais, principalmente. Por exemplo, uma criança que está num lar, né, agressivo, ou num lar não tão acolhedor, ela pode ser influenciada... Lucas, tudo vai depender da debilidade nossa. Quem é que vai ser influenciado? Vai depender. Tá? Porque eu vou te dizer agora o remédio. O espírito que é capaz de elevar as suas frequências vibratórias, como é que se eleva as frequências vibratórias? Praticando a lei de Deus. Praticando o amor, a compreensão, a tolerância, a paciência, a passividade. Nem é tão difícil fazer isso. Mas praticando isso com intensidade, vivendo desta forma. O que acontece? O seu quanto vibratório se eleva de tal maneira que vira um queimador desta energia mórbida. Queima, deleta. É tão verdadeiro essa reforma íntima como curativa que determinadas pessoas que lidam com enfermidades contagiosas, corajosamente se expõem e não acontece nada. Não acontece nada. Eu diria assim, para nós entender, tem um casulo vibratório que não deixa entrar. A criança, no caso, a criança que não tem o conhecimento, ela é auxiliada espiritualmente pelos guardiões? Se não tem isso na sua debilidade, não afeta. Não afeta. Não vai haver um descuido divino com a sua justiça para com nenhum dos seus filhos. Não vai. É que nós, seres humanos terráqueos, vivendo num planeta de expiação e provas, com larga ficha criminal, todos nós devemos muito. Então, gente, é uma bênção a gente ter uma casa espírita para dizer assim, ó, hoje eu vou lá, hoje eu tenho trabalho, hoje tem palestra, hoje tem estudo. Vocês imaginam o quanto vibratório que tem aqui hoje, agora? Quantas centenas de desencarnados estão agora aqui sendo atendidos? Porque vocês estão tudo com o pensamento bom, com o pensamento positivo. Um pouco assustado, estou olhando para o Joel lá, um pouco assustado. Mas estão com vontade de capturar isso e aproveitar. Tudo isso nos melhora. O contrário também é verdadeiro. Quando a gente derrapa mesmo, né? Mas esses agentes enfermiços do mundo psíquico só se manifestam com a nossa aquiescência. Só se manifestam com a nossa aquiescência. Essa questão do... Você está falando da própria higiene energética, né? Sim. A higiene espiritual, aí, através de comportamento, alimentação, que nem você está colocando. Os processos para a gente ficar atento, o que a gente pode mudar, a gente pode mudar. Desde que a gente tenha consciência disso. Mas essa questão, por exemplo, que estava colocando do ambiente afetar, é aquela questão de sintonia, né? Porque às vezes também a pessoa pode chegar a colocar tudo culpa na influência espiritual, não é. A própria pessoa, ela está criando para ela mesma, ela está sintonizada com aquilo e acaba sendo influenciada. Sim. Então, assim, você está dando a ocasião para o ladrão entrar, vamos assim dizer. Você está facilitando o comportamento. Às vezes, às vezes as pessoas não pensam muito nisso. Porque em algumas culturas que se questiona essa questão, por exemplo, do que você planta e que você colhe,
Ele chega a questionar até assim, ó, se eu praticar aquele pensamento também gera consequência, né? Que é uma questão que às vezes fala, até em pensamento às vezes a gente gera. Bom, assim, ó, se eu praticar um crime em pensamento, pela lei humana não gera consequência. Eu não pratiquei os atos exteriores passíveis de reprovação, mas pela lei divina, cuidado, Oliveira. Sim, claro. Sabe por quê? Porque quando eu estou fazendo esse tipo de planejamento contrário à lei de Deus, eu estou baixando meu padrão vibratório, eu estou me tornando uma pessoa ao alcance dessas coisas que no passado eu adquiri e estão dentro de mim esperando para eclodir. Então, diante da lei divina, até o pensamento a gente se é responsabilizado. Até o pensamento. Como também o pensamento a gente é gratificado, né? O pensamento tem o condão de nos elevar também. Olha o poder da oração. Porque o pensamento, quando ele é envolvido com a emoção do amor, do perdão, esses sentimentos bons, eles nos catapultam para uma situação que a gente nem tem ideia. Porque a gente não faz muito. Nem tem ideia. Mas eu posso garantir para vocês, é muito bom ser bom. É muito bom ser bom. Nossa, ser bom é muito bom. Porque no campo, o conhecimento que a gente refere é necessário para a nossa evolução, o que nós normalmente fazemos com ele? Quando a gente se empodera do ensinamento e isso nos faz bem, e a gente transforma em conhecimento, a gente quer aplicar nos outros, Oliveira. A gente quer sair e ensinar o mundo. E esquece que a gente tem que começar por a gente mesmo. Por isso que essa higiene do corpo, ela é fundamental, porque nós temos que começar a amar primeiro nós. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Não tem essa de eu amo o mundo, mas eu me maltrato com todos os vícios possíveis, eu não durmo direito, eu tenho vício disso, vício daquilo, vício daquele outro, eu xingo, eu maltrato. Eu não estou cuidando de mim. E aí eu estou aberto, eu sou uma porteira, eu sou um piquete com a porteira aberta para todo esse morbo aqui que se instalou, que está pronto para eclodir e que daí na parte mais frágil do corpo eclode. Eclode. Gente, já está na hora dos lembretes. A função de advertência que nós temos, a advertência que nós temos está na função da dor. Dói. Doença é uma bússola biológica e psíquica que assinala uma fronteira perigosa que deve ser abandonada. Que deve ser abandonada. E às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente não consegue. Mas conhecendo, a gente tem que tentar. Embora as dores, o sofrimento, a doença seja um processo de aperfeiçoamento espiritual, nós não aconselhamos, nós aqui é o Espiritismo, que a gente fique sempre tentando esta linha de... A gente pode evoluir por outros mecanismos. E mesmo sabendo que o fortalecimento psíquico, moral e espiritual vai me tornar uma pessoa mais saudável, que isso cura o meu corpo, nós não podemos abandonar a medicina tradicional, gente. A medicina tradicional ela é acompanhada pelos espíritos benfeitores, porque é um processo evolutivo da humanidade. Então, quando a gente precisa, a gente tem que ir no médico, a gente tem que se tratar. Mas nunca esquecendo que nós podemos ser o nosso médico se a gente quer iniciar o processo em casa. E outro lembrete, a doença não erra o endereço, ela não erra.
Ela tem CEP e tem e-mails corretos. Tem característica própria. É pessoal, é íntima, é intransferível. Essa condição mórbida e miasmática que o espírito derrama no corpo, essa desarmonia, ela é consequência. Isso é que é o aprendizado que vocês têm que levar para casa. Ela é consequência. Não foi ninguém de fora que nos atingiu com isso, não foi Deus que nos criou assim. Foi nós que nos moldamos dessa forma. Também é bom deixar o lembrete de que o amparo aos outros cria um campo em nós de imunologia. Quando a gente se torna seguidor de Jesus na acepção dos ensinamentos que a gente está lidando agora, quando a gente fica fraterno, humilde, pacífico, quando a gente fica tolerante, quando a gente pratica caridade, tem amor no coração, nós vamos criando imunologia e apagando todo aquele morbo psíquico que nós... Porque foi Jesus que disse que o amor apaga uma multidão de pecados, né? Não falou assim porque falou em hebraico, né? Não, em aramaico, falou em aramaico, né? Então a gente, até nisso a gente traduz mal às vezes, né? Mas vale a pena a gente seguir esses conceitos, esses ensinamentos, porque eles nos fortalecem. Conhecereis a verdade vos libertará. Agora a gente já sabe um pouquinho do que é esse sentido, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Espero, gente, que eu não tenha massacrado vocês, que vocês não saiam daqui com dor de barriga. Pelo contrário, sai com a faca nos dentes para o do ano 2026, estabelecer um sistema imunológico capaz do enfrentamento de toda e qualquer adversidade no campo da enfermidade que porventura a gente possa estar afeito. Tá bom? Obrigado por ter me ouvido. É isso. Obrigada, Deus. Vamos agradecer a espiritualidade e vamos pedir de modo todo especial para que nos auxilie na reflexão dessas palavras que ouvimos hoje, que tem tanta coisa para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente fazer um balanço. E quando precisamos do auxílio da espiritualidade. E que eles nos ajudam e que nós possamos entender uma boa parte e ter sempre a vontade de aprender cada dia mais. Vamos pedir também a proteção para nossos familiares, para os nossos lares, para a nossa ida de volta para casa. E que nós sempre tenhamos o nosso protetor do nosso lado para podermos cada dia melhorar um pouco. Que assim seja. Que assim seja. Justinho, você que anda bastante na estrada, né? Vai de vez em quando para o Rio Grande, vai para lá, vai para cá. Você dirige bastante.